Amados irmãos e irmãs, paz e bem, o Evangelho para o dia 31 de março é Mateus capítulo 26, versículos de 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dize-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o texto do Evangelho que ouvimos hoje praticamente narra a mesma história que nós ouvimos ontem. Ontem nós ouvimos a versão do evangelista João. Hoje escutamos a versão do evangelista Mateus. Trata-se de uma ceia. Jesus está com seus discípulos. A ceia, a comida, o comer, na Bíblia, é algo que tem a ver com intimidade. Estar juntos à mesma mesa, entre aspas, tem a ver com intimidade. Também hoje, quando nós convidamos alguém para entrar na nossa cozinha, é porque queremos bem a esta pessoa, confiamos e temos uma certa intimidade com ela. Alguém que vem pedir uma ajuda, normalmente nós entregamos a comida e aquela pessoa come fora, na sala ou na área ou até na calçada. Mas se alguém que tem amizade, ela pode entrar. E eu digo sempre que na nossa casa há muitos espaços e a intimidade é que determina até onde a visita pode entrar. A visita pode entrar até a sala, da sala voltar. Ela pode ir até a cozinha, se for mais íntima, e poderá comer conosco. Comer junto revela uma certa intimidade, amizade, desejo de comunhão, de fraternidade, de intimidade. Na época de Jesus ainda mais, porque a comida não era oferecida em mesas como hoje, Não tínhamos as mesas que tem hoje. Quando eu tive a oportunidade de morar na Itália e vi os lugares onde se faziam os banquetes e como se faziam os banquetes, E havia muitos modos de se fazer banquete. Poderia ser uma estrutura armada como se fosse de cimento, de argamassa, de coisa assim, onde as pessoas ficavam deitadas e ali elas estiravam o braço para ir pegando o que precisavam. Os servos colocavam a comida e as pessoas iam colocando o braço. Outra maneira seria com almofadas. As pessoas se deitavam nas almofadas e comiam ali. Não havia essa cultura da mesa que nós temos hoje. A cultura da mesa é algo que vem muito depois. Então, a ceia de Jesus com esses apóstolos é uma ceia de muita intimidade, de amizade profunda. Interessante que antes da ceia, Judas tinha ido fazer, entre aspas, comunhão, amizade com outro grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que tinha jurado matar Jesus. Um grupo de pessoas que estava disposto a tirar a vida de Jesus. E o que um discípulo de Cristo vai fazer junto com estas pessoas? Há lugares que nós não podemos frequentar. Há pessoas com as quais nós não podemos fazer nenhum tipo de acordo.
porque nitidamente estão contra o Evangelho, de maneira aberta e claramente. Então, há pessoas, grupos, lugares que não vale a pena serem frequentados. E aí Judas vai ao encontro destes homens que tinham um plano de matar Jesus. E Judas foi movido pela ambição. Ele pergunta: o que vocês vão me dar se eu entregar Jesus a vocês? Quer dizer, era um homem ambicioso. Nesses dias nós escutamos em um dos evangelhos, segunda-feira, a unção de Betânia, e Judas disse: deveríamos vender esse perfume para dar aos pobres. E o evangelista diz: ele não disse isso porque se preocupava com os pobres, disse isso porque era ladrão. Imagino que Judas não é que fosse alguém convertido. Estava no grupo dos 12, mas não fazia muita questão de ouvir o que Jesus dizia, levar a sério a palavra. Não é que era alguém convertido, não é? Até o texto de ontem dizia: foi naquela hora que o demônio entrou no coração de Judas. Eu imagino que naquele momento se consolidou uma perversidade que já estava montada há um bom tempo. Mas o demônio já tinha encontrado a entrada no coração de Judas há um bom tempo. Judas já tinha permitido. Esse é o perigo: estar com Jesus, mas não fazer parte dos discípulos de Cristo ou dos apóstolos. Quer dizer, estar aparentemente no grupo sem estar de coração, sem estar com toda boa vontade, sem querer de fato ser um cristão, ser um bom cristão para o mundo, não é? Então Judas estava o tempo inteiro com Cristo, mas não se deixava tocar e converter pelo Evangelho. Esse é que é o problema. Pois bem, e ali se trata de uma refeição. Aparece no texto dizendo que é a Páscoa, não é? Comer a Páscoa. Claro que quando se trata de Páscoa, há todo um contexto da primeira Páscoa, da Páscoa da saída do Egito e toda essa... E agora a nova Páscoa que será inaugurada por Cristo, não é? Pois bem, enquanto comiam, Jesus foi muito claro: olha, eu vou dizer a vocês, em verdade, um de vocês vai me trair. Mas como, Senhor? Um de nós vai trair? Sim, um de vocês irá me trair. Interessante que essas traições, não é, que acontecem também hoje, não é, elas começaram bem longe, não é? Veja Judas, não é? Um de vós irá me trair, quer dizer, um de vós que não concorda com o Evangelho, que não concorda com a minha pregação, vai tentar me trair, vai juntar-se aos meus inimigos e vai tramar a minha morte. E aí os discípulos ficaram apavorados e todos se perguntavam: Senhor, serei eu? Senhor, serei eu? É um jogo um pouco esquisito, não é? Senhor, serei eu? Cada um sabe o que tem feito ao interno da igreja ou fora da igreja, não é? Cada um sabe quem é de fato, não é? E aí Jesus diz: olha, o Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura, mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Então Judas, o traidor, pergunta: mestre, serei eu? E Jesus então diz: tu dizes. Quer dizer, você que sabe. Você sabe do que se passa dentro do seu coração, da ganância, do desejo de me vender, não é? E aí entra aquilo que Militão de Sardes dizia, né? Padre antigo da igreja: Jesus é vendido como foi José vendido pelos seus irmãos, vendido como escravo, não é? E depois José tornou-se o primeiro-ministro e tinha poder de julgar, e nas mãos de José estava a vida ou a morte daqueles que ele desejasse que vivesse ou que morresse. Nós rezamos no credo que Jesus ressuscitou depois de passar pelo sofrimento, está à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então Jesus é um novo José, que recebe, como diz a carta aos Filipenses, capítulo 2, não é? Tendo ele se esvaziado,
e tendo ele assumido a condição humana, agora receberá a glória, o peso que o Pai lhe dará na eternidade, para julgar os vivos e os mortos. Amados irmãos e irmãs, estamos na quarta-feira, mas o Evangelho nos leva já ao contexto da quinta-feira, da traição de Jesus feita por Judas. Nós também traímos às vezes o Evangelho. As bem-aventuranças, que são um sermão belíssimo de Cristo, quantas vezes nós traímos as bem-aventuranças, não acreditamos na simplicidade, não acreditamos no amor, não acreditamos no perdão, não acreditamos na mansidão, queremos acreditar em outras coisas que são contrárias ao Evangelho. Quantas vezes nós traímos o Evangelho na sua essência? Então o Evangelho de hoje nos faz pensar. Às vezes a gente diz, Judas foi um traidor, e se eu estivesse lá, se eu estivesse daquele tempo, fizesse parte dos 12, eu não permitia que ninguém traísse Jesus. Mas talvez nós mesmos o traíssemos, não da forma que Judas traiu, mas nós traímos a Cristo quando negamos o Evangelho ou quando não vivemos a palavra de Deus. Que o Senhor nos dê a graça de um dia bem vivido na sua presença e que possamos praticar em verdade o seu Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.